um termo grego para Messias, que significa ungido, essa ideia era completamente contrária à crença judaica tradicional, porque no judaísmo, o Messias tinha vários objetivos muito específicos que Jesus não havia cumprido, como, por exemplo, restaurar o reino de Israel, na época era governado pelos romanos, reunir todos os judeus novamente nesse reino, adotando a plena observância da lei de Moisés, estabelecendo uma paz universal entre todas as nações, onde nunca mais haveriam guerras, estabelecendo um governo sob o domínio de Deus, em que o Messias seria o rei de Israel, enquanto que, em contraste com tudo isso, Jesus foi simplesmente crucificado pelos romanos. E era uma ideia totalmente contrária às esperanças judaicas sobre o rei Messias, que deveria expulsar os romanos e não ser crucificado por eles. Bom, os judeus não aceitam Jesus como um salvador. Isso eu acho que não é segredo para ninguém. Dentro da perspectiva deles, eles estão errados? Não. Porque a gente sabe que os judeus interpretam a Bíblia, claro, não todos. Porque assim como tem vários tipos de cristão, também tem vários tipos de judeus. Entendeu? Da mesma forma que tem igreja católica, protestante, tem judeus de um jeito e tem judeus de outro. Cada um com sua linha de pensamento acreditando no mesmo livro. Os judeus estão errados em acreditar que Jesus não é o Salvador? Não. Por quê? Porque quando você lê a Bíblia, o Antigo Testamento não fala de Cristo, não fala de Jesus, não fala. Fala que vai ser um guerreiro, que vai libertar o povo, que vai salvar o mundo, que vai livrar o mundo das dificuldades, da guerra, dos problemas sociais. Vai trazer a verdadeira paz para o mundo. E o Salvador que os judeus esperavam não é Deus, é só um homem muito elevado, assim como Moisés. Moisés era um homem o quê? Que tinha um nível espiritual acima dos outros. Por isso Deus escolheu ele, antes de ele nascer. Da mesma forma, Jesus. Os judeus acreditam que o Messias, ele é um homem de extrema elevação, mas que não é Deus e nem filho de Deus. Eles interpretam a Bíblia de maneira literal. Dentro dessa interpretação, eles estão corretos? Sim. Porque como é que a Bíblia, ou seja, o Antigo Testamento, diz que Jesus vai vir? Então, de acordo com a profecia do Antigo Testamento, a tradição bíblica, o Messias é esperado como um descendente direto da linhagem da casa do rei Davi. Jesus literalmente é descendente da casa do rei Davi? Não, não é. Em passagem como Samuel 7:12, 16, Deus faz uma aliança com Davi, prometendo que o seu trono e a sua casa seriam firmados para sempre. Profetas como Isaías descreveram o Messias como um renovo do tronco de Jessé, sendo Jessé o pai de Davi. Jeremias também apontou para um rebento justo da linhagem davídica. Então, se você olhar para os judeus de maneira literal, porque parte dos judeus interpretam a Bíblia de maneira literal. E ainda tem parte do judeu que acredita que o Messias já veio e vai voltar. E o nome dele, se não me engano, eu não me lembro se é Rabi Akiva. Eu sei que tem um judeu aí que morreu, que ele foi muito bom, como Jesus, né? Eles comparam. E eles falam que esse cara era o Messias, que não era filho de Deus, que não era o próprio Deus, mas que era o Messias sim, a alma dele era a alma do Messias, que ele morreu muito velho e que vai voltar, vai reencarnar para fazer a missão da Bíblia. Ou seja, tem judeu para todo gosto. Tem uns que acreditam numa coisa, a Bíblia é literal. Tem outros que acreditam na Cabala. Tem outros que acreditam que a Bíblia tem que ser interpretada de maneira metafórica. Então assim, é o seguinte, Jesus pode ser o Filho de Deus? Pode. Mas para os judeus que interpretam a Bíblia de maneira literal, não. Porque para que Jesus fosse o Messias, ele teria que vir da casa de Davi. A linhagem dele tinha que ser de Davi, ou seja, o profeta como Isaías descreveram o Messias como um renovo do tronco de Jessé. Em passagem como Samuel 7:12-16, Deus faz uma aliança com Davi, prometendo que seu trono e a sua casa seriam firmados para sempre. O Messias é esperado como descendente direto da linhagem da casa do rei Davi. Então assim,
Depende de como tu interpreta a Bíblia. Eu prefiro interpretar a Bíblia não somente de maneira literal, de maneira também metafórica. Porque o livro não tem limitações. É o ser humano que coloca limitações com a sua burrice e com a sua ignorância. Então é o seguinte, eu acredito que Jesus é o Messias, Filho de Deus? Não sei. Pode ser. E pode também não ser. Qualquer homem poderia dizer que fez milagre, que andou sobre as águas, que multiplicou o pão. Eu não estou aqui atacando Jesus, eu só estou dizendo que existem infinitas possibilidades. Como, por exemplo, lá no islamismo diz que Maomé é o enviado de Deus. Então eu digo a vocês, é melhor você rezar para Deus, falar com Deus e se preocupar com a bondade, a luz de Deus. O que é que eu posso fazer para transformar o mundo num lugar melhor? Porque se você ficar se prendendo à igreja, aos judeus que tem um monte de regra, eu acho que dificilmente você vai chegar até Deus. Porque Deus ele não se encaixa em formas. Deus não se encaixa em forma. Forma é a maneira que a gente limita para poder viver a vida. Ou seja, eu tento encaixar o meu pensamento na terra. Por isso que eu diminuo Deus quando eu falo dele, quando eu penso nele, quando eu estudo sobre ele. Só que Deus é muito além da compreensão humana. Eu tenho certeza absoluta para mim que se você tenta seguir a luz de Deus, age com generosidade, bondade, caridade e faz de tudo para ser uma boa pessoa, não importa se você acredita em Jesus, não importa se você acredita no que os judeus falam, não importa se vocês acreditam no que o islamismo fala, o espiritismo, se você é uma boa pessoa que tenta fazer o bem, o lado certo, eu tenho certeza que Deus vai olhar para você e vai te ajudar, não importa a religião que você tem. Não se trata de atacar Jesus, não se trata de atacar os judeus, porque os judeus, dentro da linha de pensamento deles, eles não estão errados. Eles interpretam, não a maioria, parte dos judeus interpretam a Bíblia de maneira o quê? Literal. Outros interpretam a Bíblia de maneira metafórica. Eu acho que a Bíblia é um livro completo. Você pode interpretar ela de maneira literal, ao mesmo tempo que você pode interpretá-la de maneira metafórica. Por exemplo, quando a Bíblia menciona Israel, para mim Israel não é um país. Israel é um estado de consciência. Todo aquele que faz a vontade divina, o bem, a luz, a bondade, é Israel. Aí tem muita gente que vai para Israel porque pastor mandou, porque Jesus nasceu aqui, porque Moisés passou por aqui. Não, galera. Para mim, Deus nunca foi para Israel. Deus não é um Deus local. Ele é o Deus do mundo inteiro. Porque Deus pertence a Israel. Israel é um estado de consciência. Todo aquele que faz o bem, todo aquele que tem bondade no coração, todo aquele que busca a justiça é Israel. E quem é o Egito? Egito é um país? Não. Egito é todo aquele que faz o mal. Egito é todo aquele que tem maldade no coração. É todo aquele que, ao invés de fazer o bem, usa seu poder para escravizar, para enganar, para bater, para ferir, para subjugar. Então Israel é um estado de consciência para o bem, elevado. E o Egito é um estado de consciência para o mal, que não é elevado. É quando você faz o mal. É quando você está no mundo para trazer a escuridão e não para trazer a luz. Então vamos parar de se prender à religião e focar em Deus. Ao invés de você rezar para Jesus, porque Jesus é um intermediário. Para que Deus precisa de intermediário? Se você quer acreditar, tudo bem, é um direito seu acreditar. Mas se pergunte, para que Deus precisa de intermediário? Se ele é o Todo-Poderoso e pode tudo. Não se trata de defender judeu e nem cristão. Mas eu entendo que a minha conexão com Deus está dentro de mim. Não é Maria, não é Jesus, não é judeu. É a minha relação com eu e Deus. É isso, o que é que vocês acham? Escreve aí no comentário. Valeu!